Deus é bom e está neste lugar. Amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Iremos trazer nesta noite uma palavra de ensinamento acerca das últimas coisas que têm acontecido. Glória a Deus, que tem sido retratado na mídia. Glória a Deus. Mas que a palavra de Deus, ela nos dá segurança, ela nos dá conhecimento. Então o crente que lê a Bíblia, que examina as Escrituras, ele não anda por aí ouvindo determinadas conversas, ele não anda se preocupando com determinados ensinamentos que têm surgido nesses últimos dias. Glória a Jesus. Recentemente, nos Estados Unidos, foi aprovado o uso de um pequeno chip nas mãos, e alguém já postou no Face, já postou no WhatsApp a marca da besta, e já tem gente aí entrando em debates acerca disso. Só que nós temos que entender que todas as coisas que irão acontecer estão na Bíblia. Então não é porque surge algo novo que a gente vai ficar desesperado, como se não soubéssemos de onde viemos nem para onde vamos. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a palavra do Senhor. Então não adianta as pessoas virem. Essa semana teve uma irmã que chegou para mim e disse: pastor, o senhor vai aceitar colocar o chip na sua mão? Eu digo: minha irmã, a senhora deve estar delirando. Só pode. Vai ler a Bíblia, vai buscar conhecimento e ver o que a Bíblia diz a respeito de todas essas coisas. Então nessa noite, com a ajuda de Deus, nós iremos falar sobre o tema: a igreja não passará pela grande tribulação. Glória a Jesus. Ainda que alguns tenham ensinado de forma errada e equivocada, dizendo que nós ficaremos no primeiro período da grande tribulação, e não é verdade. É um ensinamento falso, errôneo e espúrio, muito pregado por aqueles que não têm um aprofundamento na palavra de Deus, ou que distorcem as Escrituras. Glórias a Deus. Uma das coisas que Paulo se preocupou com os irmãos de Tessalônica, eu já falei algumas vezes sobre isso aqui, mas a gente vai começar desse ponto. De 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, a partir do versículo 13 ao 18, quando diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, já que não tenho esperança. O que Paulo está dizendo aqui? Eu não quero que vocês sejam igual às pessoas do mundo, que não têm esperança, que vivem tristes, que não sabem os seus destinos, que não sabem de onde vieram, que não sabem para onde vão. Crente é diferente, irmão. Crente, ele pode até ter vindo do mundo, ele pode até ter vindo de uma vida de pecado, mas depois que ele aceita Jesus, ele tem esperança, ele tem segurança, porque Jesus prometeu, e as promessas de Jesus não é para o mundo, é para os crentes. Glória a Jesus. E Paulo diz: olha, eu não quero que vocês se entristeçam como aqueles que não têm esperança, aqueles que estão lá no mundo, distante de Deus. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Havia uma preocupação com relação àqueles que estavam mortos, porque os irmãos diziam que vai ser daqueles que já morreram. E Paulo disse: olha, eu não quero que vocês se preocupem com os que já morreram, porque os que estão mortos, Deus trará em companhia de Jesus. Ou seja,
eles serão ressuscitados. Então a igreja, ela tem que preocupar-se com os vivos e não com os mortos. Morreu, descansou, passou para o Senhor, está aguardando o soar da última trombeta. Glória a Deus. E ele continua dizendo: ora, vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque quando o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ele diz: eu declaro por palavra do Senhor que Cristo vai dar uma ordem. Quando ele der a ordem, vai ser ouvida a voz do arcanjo e vai ser ressoada a trombeta de Deus. E o que é que vai acontecer? Os mortos em Cristo ressuscitarão. Glória a Jesus. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados entre nuvens para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a esperança da igreja. É a volta de Jesus. Paulo diz que se nós esperarmos no Senhor somente nesta vida, nós somos o quê? Miseráveis. A nossa esperança não está neste mundo. A nossa esperança não está nesse sistema, não está nas coisas daqui, não está na prosperidade material, não está na posição, nos bens, não está nas coisas daqui. A nossa esperança está firmada em Cristo. Porque tudo isto aqui vai ficar, vai passar, mas aquele que espera no Senhor, ele vive eternamente. Glória a Deus. Então essa é a promessa. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele fez muitas promessas relacionadas à sua amada igreja. E uma delas foi muito especial, que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. Glória a Deus. Seremos arrebatados antes do grande dia da ira de Deus. A tribulação que virá, glória a Deus, não é a tribulação do dia a dia, não são os problemas diários. Não, irmãos. Tem pessoas que acham que nós já estamos na tribulação, e não é verdade. Há uma diferença das tribulações que passamos hoje com a grande tribulação, que Jesus falou que não há sofrimento no mundo igual ao da grande tribulação. Nunca houve e nem jamais haverá. Então a grande tribulação é o dia que Deus irá derramar a sua ira sobre os habitantes da terra. E quando isso acontecer, a igreja do Senhor não estará mais aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9 diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Não somos destinados à ira, somos destinados à salvação através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Ainda em Romanos capítulo 5, versículo 9, a palavra de Deus, ela é bem clara quando diz: glória a Jesus. Logo, muito mais agora, sendo justificados
Então veja o que a Escritura diz. Deus nos chamou em Cristo para alcançarmos a glória, para estarmos com Ele, para sermos libertos da ira pelo seu sangue. E como agora as pessoas querem pregar em nossa igreja que nós vamos ficar na grande tribulação, que vai ficar quem está pregando. Glória a Jesus. A palavra de Deus, irmãos, ela é clara. Veja o que diz o profeta Isaías no capítulo 26, o versículo 20 e 21. Glória a Jesus. Uma profecia maravilhosa. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te por um só momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Então observe que a Bíblia ela é enfática em dizer: vai, povo meu, esconde-te em teus quartos, até que passe a ira. O que quer dizer isso, irmão? O esconderijo da igreja é o esconderijo do Altíssimo. E a igreja ela será tirada de cena até que passe a ira. Porque Deus saiu do seu lugar para fazer o quê? Castigar os homens na terra. Glória a Jesus. Deus saiu do seu lugar para castigar os homens na terra. Mas a igreja, ele diz o quê? Entra no teu quarto, até que passe a ira. Está falando, sabe do quê? Do arrebatamento, da retirada da igreja. Quando a igreja for raptada, quando a igreja for levada, depois que a igreja for tirada da terra, aí sim começará a grande tribulação. Um período terrível, que no primeiro momento haverá uma falsa paz. Porque quando a igreja for tirada da terra, haverá muito alvoroço. Os entes queridos querendo saber onde estão aqueles que sumiram, as crianças que desapareceram, homens que são crentes que estarão, por exemplo, pilotando aviões que vão sumir e o avião vai ficar sem piloto. Pessoas que vão estar dirigindo na rua, que são crentes, que de repente vão sumir e os carros vão sair desgovernados sem motorista. Crianças que estarão nas creches e vão sumir e as professoras vão correr procurando onde estão essas crianças para dar conta aos pais. O mundo vai entrar em pavor. É nesse cenário que surge o grande governante mundial, o anticristo, que vai trazer a paz para todas as nações. É nesse período que ele irá surgir. O período da falsa paz. Glória a Jesus. Onde ele entrará em aliança com os países. Onde ele entrará em aliança com Israel. Glória a Deus. Mas enquanto isso, a igreja foi arrebatada. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Glória a Jesus. É uma promessa, além de tantas outras, é uma promessa. A igreja será liberta da ira, será retirada do período da ira. Nós não ficaremos aqui. E teve uma pessoa que insistiu tanto em que a igreja vai ficar, e eu argumentei de todas as formas.
tribulação. Porque quando passar os 7 anos que nós voltarmos novamente, eu quero saber. Entenderam não? Entendeu não? Nós vamos ser arrebatados. Ela quer ficar, fique. Agora anote tudinho. Porque depois de 7 anos, a igreja vai retornar à terra, com o corpo glorificado, ao lado de Cristo, com poder e grande glória, para julgar as nações, para estabelecer o milênio. Então eu disse: olha, irmã, a senhora quer ficar? Que fique. Agora me dê notícias quando eu voltar. Glória a Jesus. Deus prometeu, e não podemos abrir mão das promessas do Senhor. O arrebatamento, ele vai acontecer assim. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia! Esta é a promessa do Senhor para a sua igreja. Os vivos serão transformados, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Glórias a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Jesus. Esse será o fato que marcará a história da humanidade. A grande tribulação que virá depois do arrebatamento será semelhante aos dias de Noé. Os dias de Noé, em que o dilúvio veio e levou a todos, será semelhante à grande tribulação, quando a igreja for arrebatada. E o que faz com que eles sejam semelhantes? Primeiro, preste atenção. Lá em Noé dizia que a terra seria destruída por águas de dilúvio. Uma grande chuva que iria cair e que iria inundar toda a terra habitada. Durante 40 dias e 40 noites haveria copiosa chuva entre os homens daqueles lugares
homem. Glória a Jesus. Há uma semelhança em Noé, como há uma semelhança no arrebatamento da igreja, como há uma semelhança na destruição de Sodoma e Gomorra. Já pensou? Chega dois anjos em sua casa e diz: olha, vai descer fogo do céu e vai destruir tudo. Quem nunca viu descer fogo do céu? Quem já viu, irmãos? Descer fogo do céu e destruir duas grandes cidades, fora as cidades circunvizinhas. Ninguém creu. Nem os gênios de Ló. Vai descer fogo? Você está maluco, rapaz? Que história é essa? Aí Jesus diz: olha, semelhante aos dias de Sodoma e Gomorra. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que fogo desceu do céu e consumiu a todos. Nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que a chuva caiu e todos morreram afogados. Nos dias da igreja, está aí, olha, comiam, bebiam, casam, separam, agora casa homem com homem, casa mulher com mulher, está tudo aí, até a trombeta soar e a igreja ser levada. Aleluia! Não existe diferença de Noé, de Sodoma e Gomorra e do arrebatamento da igreja. Não há diferença. Uma coisa eu sei: Jesus está voltando, e quem não estiver preparado para subir irá ficar, porque os dias estão se cumprindo. Glória a Jesus. A grande tribulação não acontecerá antes do arrebatamento da igreja. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Veja o que diz, irmãos. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que é Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É o primeiro sinal. O segundo sinal, segundo Tessalonicenses 2, 6 a 8. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, para que ele seja revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6 a 8. Veja o que diz a Escritura, irmão. Ele não surgirá, ele não aparecerá, até que seja retirado aquilo que o detém. Ele só virá depois que aquilo que o detém for tirado. E o que é que o detém? O que é que o detém? A igreja do Senhor Jesus. O Espírito Santo que atua dentro da igreja. Enquanto a igreja estiver na terra, enquanto o Espírito de Deus estiver na igreja, o anticristo ele não vem, ele não aparece, ele não surge. A Bíblia diz que ele só surgirá quando for afastado aquele que o detém. Enquanto isso não acontecer, nós não sairemos daqui. Mas depois que a igreja for arrebatada, aí ele será revelado. Mas enquanto estivermos aqui, irmãos, não tem anticristo certo.
o número ou o nome. O número foi revelado, 666, mas o nome ninguém sabe. E outra coisa, são duas bestas. Glória a Deus. Duas bestas, está lá em Apocalipse 13, duas bestas. Uma com poder político, será o governante das nações, o anticristo. E outra com poder religioso, será o líder espiritual do mundo no governo do anticristo. Glórias a Deus. E essa questão do sinal só irá acontecer no período da grande tribulação. Como é que eu vou me preocupar com a marca da besta, com o nome dela ou o número dela, se eu não vou ficar aqui? Se a igreja não está aqui, nós estaremos no céu, nas bodas do Cordeiro. Quem ficar aqui, se preocupe, porque nós estamos debaixo da promessa. Aleluia! Agora fica um bando de gente que não tem o que fazer, irmãos, colocando medo nos crentes. Ah, o chip da besta. E o povo tudo com medo. Será que vai ser obrigado a botar? Meu irmão, cabe com esse negócio. Ninguém sabe o que é que vai ser. Ah, porque o chip tem o número da RG, tem o número do CPF, tem a conta bancária, e daí? Ele pode ter o que for, tá meu DNA. Ninguém é obrigado a colocar coisa alguma. Agora, no período da grande tribulação, aí é diferente. É para os que ficarem, irmãos. Vai ser obrigado, ou coloca, ou não pode comprar nem vender. Aí é problema de quem ficar. Nós vamos subir, a igreja vai subir, a igreja vai ser arrebatada, a igreja vai morar com o Senhor Jesus. Quem ficar aí que se preocupe. E eu vejo agora até o pastor Silas Malafaia diz que vai orientar os crentes, então ele vai ficar na grande tribulação também, com os crentes seguidores dele, né? Porque os de Jesus não vai ficar nenhum. E eu fico indignado quando eu vejo as pessoas falando e mandam para o WhatsApp: cuidado, olha o chip, olha o número da besta, olha não sei o que. Meu irmão, você vai ficar, você é testemunho de Jeová, você é adventista do sétimo dia, porque quem vai ficar aqui são os testemunhos de Jeová e os adventistas. Deixa eles aí, irmão, a igreja vai subir. Aleluia! A promessa do Senhor está de pé. Glória a Deus. Enquanto não for tirado da terra aquilo que detém o aparecimento do anticristo, não tem grande tribulação. Porque há uma diferença entre os anticristos e o anticristo. Como há uma diferença entre as tribulações, como a grande tribulação é diferente. As tribulações nós temos o tempo todo. Porque Jesus falou: filhinho, neste mundo terei provações, mas tem de bom ânimo, porque vocês vão o quê? Vencer o mundo. Glória! Há muitos anticristos na terra. Quantos homens apareceram aí, irmão, contra a igreja, contra o evangelho? Principalmente no período romano, que mandavam matar e trucidar os cristãos. Eram anticristos. Anticristos. Não era o anticristo, o filho da perdição, que aparecerá com poder e eficácia de Satanás, que fará fogo descer do céu, que fará sinais e prodígios de mentira, a ponto das nações se dobrarem diante dele. É diferente. Os anticristos estão aí no mundo já há muito tempo. Ó. Países que perseguem o evangelho, os líderes que matam os cristãos, anticristos, se opõem contra a igreja, contra o evangelho. Mas o anticristo que a Bíblia fala, que vem com o poder de Satanás, esse é diferente. E esse não poderá aparecer enquanto a
meio de falsa paz. E a Bíblia diz que no meio da semana ele quebra o acordo com Israel. Aí Daniel diz: quando virdes, pois, o abominável da desolação, que vai se sentar lá no lugar santo, entenda. Aí é com eles que ficarem aqui. Quem estiver em casa, fuja para os montes. Ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não seja no sábado, nem seja no inverno. Aí é para quem ficar. Porque haverá tão grande tribulação, tão grande sofrimento, que se não fossem abreviados aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas não está falando da igreja, está falando daqueles que vão se converter no período da grande tribulação e que vão perder a cabeça, porque está lá na visão de João: Senhor, quem são estes? Esses são aqueles que vieram de grande tribulação, que não aceitaram a marca da besta, nem o seu número, nem o seu nome. Foram martirizados. É isso que vai acontecer com quem vai ficar, irmão. Mas enquanto isso acontece aqui, a igreja está, sabe aonde? Nas bodas do Cordeiro. É promessa do Senhor. E veja o que a Bíblia diz, irmãos. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 28 ao 31. Sem misericórdia morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Outra vez disse: o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Veja o que diz o texto: pela boca de 2 ou 3 testemunhas morre sem misericórdia aquele que quebrantar a lei de Moisés. Era assim que acontecia. Aí agora ele vem assim: de quanto maior castigo julgai vós ser merecedor aqueles que rejeitarem quem? Quem? Fale, crente, está com fome? Os que rejeitarem Jesus, que ultrajarem o Espírito da graça, os que calcarem os pés do Filho de Deus, esses que estão lá fora e que quando a gente chama para aceitar a Jesus, alguns zombam, alguns criticam, alguns dizem coisas horríveis, mas nós estamos aqui esperando o grande dia do arrebatamento. E quem ficar, irmão, a Bíblia diz que vai cair nas mãos do Deus vivo. Glória a Jesus. A Bíblia diz: quanto maior o castigo julgai vós ser merecedor. É o dia da ira do Senhor, em que os homens serão peneirados, agora sim, provados até a morte, porque negaram a Jesus, porque não aceitaram o Espírito da graça, porque rejeitaram o Filho de Deus. Mas a igreja não, irmão. A igreja é noiva de Jesus. Quem é que vai pegar a sua noiva e vai crucificar, irmão? Me diga. Quem é que vai pegar a sua noiva e vai jogar na sarjeta? Quem é que vai pegar a sua noiva e vai maltratar? A igreja é noiva de Jesus. Ele vai castigar os homens na terra porque negaram ele, mas a noiva não. A noiva será arrancada da terra. E outra, o casamento em Israel dura, sabe quantos dias? Quantos dias? 7 dias. A grande tribulação vai durar quantos dias?
7 anos. As bodas do Cordeiro, que é o casamento da igreja, vai durar quanto tempo? 7 anos. Como é que alguém diz que a gente vai ficar aqui? Quem nunca viu, irmão? Nós estamos lá no casamento. Quem ficar aqui é que vai padecer. 7 anos, 7 anos, 7 anos, 7 anos, 7 anos na presença do Senhor, 7 anos celebrando vitória, 7 anos cantando o cântico dos remidos, 7 anos cantando o cântico de Moisés, 7 anos cantando o cântico do Cordeiro. É isso que a Bíblia diz, que lá no céu a igreja vai cantar o cântico dos remidos, o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro. Nós estaremos com Jesus enquanto a terra está entregue nas mãos do anticristo. Nós estamos com Jesus, nós estaremos lá, nós estaremos celebrando festa ao Senhor, glorificando o nome dele, exaltando durante 7 anos. E alguém chega e diz: não, a igreja vai ficar 3 anos e meio. Quem vai é você e sua família. Glória a Deus. Quem vai é você e seu marido, seus filhos, que está seguindo essa doutrina falsa. Mas nós não, nós vamos com Jesus. A grande tribulação são 7 anos. O casamento dura também 7 anos. Então não tem como, irmão. Como é que a igreja vai ficar aqui? E o casamento? Vai perder? Vai perder o casamento? É tudo uma simbologia. O casamento em Israel dura 7 dias. Porque a tribulação serão também 7 dias de anos. Porque as bodas do Cordeiro também serão 7 dias de anos. Então, durante 7 anos, enquanto o povo estiver aqui pagando o preço porque rejeitaram a Jesus, nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Glória a Jesus. Veja o que diz aqui, irmãos. Olha, Isaías capítulo 13, versículo 9 ao 13. Esse texto é tremendo. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá. A lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos que o ouro puro, mais raros que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Glória a Jesus. Tem dúvida aí, Nanda? Tem dúvidas, Williams? Quem é que tem dúvida ainda que a igreja será arrebatada? Glória a Deus. Glória a Jesus. É por isso que não devemos aceitar, irmãos. A gente cede o lugar no púlpito para alguém pregar, trazer uma palavra de Deus, e ele chega aqui dizendo: olha, a igreja vai ficar na grande tribulação. Que vai ele. E as promessas ficam aonde? E o que diz esse versículo que eu acabei de ler? Que Deus fará sacudir a terra com escuridão, como Jesus falou: as potências dos céus serão abaladas, as estrelas cairão do céu, não haverá luz, não haverá os raios solares para iluminar a terra, será densas escuridões. Tudo isso para o período da ira do Senhor, onde se abrirão os selos, onde serão derramados os cálices da ira de Deus. E como a igreja do Senhor,
e remida no sangue de Jesus, estará aqui. Glória a Jesus. Nós iremos morar com o Senhor. A igreja será arrebatada. Entraremos nos céus pelas portas, com o corpo glorificado. Aleluia! Juntamente com todos os irmãos de todas as épocas que serão ressuscitados. É isso que a Bíblia diz. E quem ficar aqui que se preocupe com marca da besta, se preocupe que vai passar fome, que vai passar sede, tribulações, se preocupe com os demônios que serão soltos na terra. Mas nós estaremos com Jesus. Então o que vai acontecer aqui, irmãos, para nós é irrelevante. Então não fiquem assustados com essa história que está por aí, não, que Dilma Rousseff aprovou o chip e todo mundo vai ter que votar e não sei o que, e o povo com medo. E a Bíblia fica onde? E o que está escrito fica onde? Não acontecerá sem que primeiro seja revelado o filho da perdição. Mas primeiro tem que ser retirado da terra algo que o detém. Olha você, olha para ele, olha para ele, olha para ele, olha para ele. Diga assim: é você que o detém. Enquanto você estiver aqui, ele não vai aparecer. Aleluia! Enquanto a igreja estiver na terra, não haverá grande tribulação. Tem que ser retirado, irmão. A Bíblia diz: à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Foi-se embora a igreja. Aí agora quem ficou que se vire. Com o anticristo, com o falso profeta, se vire. Mas aqueles que rejeitaram o mundo, que preferiram deixar de lado o sistema dessas vidas, que preferiram sofrer por causa do Evangelho, que preferiram abrir mão das coisas do mundo para servir a Jesus, esses reinarão na glória de Deus. Glória a Deus. E veja o que é que diz a Bíblia aí, irmão, para a gente encerrar, caso ela não for. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. A igreja do Senhor, que está aguardando o arrebatamento, deverá ser encontrada por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Não é brigando um com o outro, não. Não é se engafiando, puxando no cabelo, querendo destruir o irmão, falando mal, denegrindo a imagem do irmão. Não é assim, não, irmão. É sem mácula, irrepreensível e em paz. É assim que a igreja que vai ser arrebatada tem que estar. E veja o que diz ainda, Hebreus 12, 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É assim que a igreja tem que estar. E veja o que diz ainda, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 e 2. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão do que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. A igreja tem que estar o quê? Alerta, vigiando, aguardando a manifestação do Cristo de Nazaré. E veja o que diz mais. Lucas capítulo 21, versículo 34 ao 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste
está de pé na presença do Filho do Homem. Aleluia! Veja o que o texto diz, irmão, para que possamos o quê? Escapar de todas essas coisas que vão acontecer. E estamos aonde? Em pé, diante do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Aleluia. Jesus. Oh, aleluia. Jesus. Jesus é o Filho do Homem. E a Bíblia diz que a gente tem que vigiar, para que a gente escape de todas essas coisas e sejamos o quê? Encontrados diante dele. Glória a Jesus. A igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. Glória a Jesus. Último versículo. Veja o que diz. Sofonias, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Concentra-te, examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia do decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograrei esconder-vos no dia da ira do Senhor. Glória a Deus. Está claro, irmãos? Não tem o que falar. Antes que saia o quê? O decreto. Buscai o quê? Buscai ao Senhor. Buscai a paz. Buscai a mansidão. Porque o dia da ira do Senhor, ele virá. E ninguém pode se esconder do dia da ira do Senhor. Mas a igreja, a Bíblia diz, entra nos teus quartos, povo meu, até que passe a ira, porque o Senhor virá. Glória a Deus. Para ferir os homens na terra. Mas a igreja é noiva de Jesus. Mas a igreja é noiva de Jesus. É povo santo tirado da cruz. Não adianta querer. Glória a Deus. Não adianta querer destruir, querer afastar a igreja. Essa igreja, irmãos, não é de ninguém, é de Jesus. Não é de Paulo, não é de Pedro, não é de João, não é de José, é de Jesus. É povo santo comprado na cruz. Aleluia! E não estaremos aqui. E quando você encontrar alguém insistindo nesse besterol, diga assim para ele: olha, irmão, faça o seguinte, pegue um caderno, um lápis e anote os acontecimentos da grande tribulação, porque eu vou estar nas bodas do Cordeiro com Jesus. Quando eu voltar, você me diga o que aconteceu. Aleluia! Brevemente vai sair uma notícia que o povo desapareceu. Era um povo muito humilde e que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Aleluia! Onde está a juventude
Jesus virá, Jesus virá e a igreja será arrebatada antes que surja a escuridão, o anticristo, antes que venham as sombras. A Bíblia diz: antes que fujam as sombras, volta, amado meu. Há uma profecia lá no livro de Cantares: antes que refresquem os dias e caiam as sombras, volta, amado meu. Antes que o diabo se aposse da terra, antes que o anticristo surja, antes que o falso profeta surja, antes que o diabo use o filho da perdição que virá com poderes malignos e satânicos, volta, amado meu. Glória a Jesus. Seremos arrebatados a encontrar com o Senhor Jesus nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras, diz a palavra de Deus. Glória a Jesus. Que o Senhor nos abençoe, abençoe cada um dos irmãos.